Meus amigos, saiu a decisão do tribunal a respeito do agravo de instrumento contra aquela decisão que indeferiu a sua liminar lá no mandado de segurança contra a reitoria da UNB. Ai, é rir pra começar e deixar essa risada aqui, né? E hoje eu quero analisar junto com vocês essa decisão do tribunal para mostrar para vocês como que o tribunal entendeu toda essa situação e para que vocês também consigam acompanhar o caso, conhecendo todas as decisões que envolvem o caso do Wilker Leão contra a UNB. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, assine o sininho para ser notificado sempre que houver a publicação de um novo vídeo, porque todas as semanas eu trago aqui no canal conteúdo jurídico para você, tá certo? E antes de ler com você a decisão, eu quero informar algo para vocês a respeito dos atos administrativos que gerou muita confusão nos comentários do vídeo anterior. Porque tanto essa decisão aqui do tribunal, quanto aquela decisão interlocutória que indeferiu a liminar, os magistrados falam muito a respeito de alguns atributos do ato administrativo que muita gente nos comentários do vídeo anterior ficou com dúvida. Então eu quero te explicar rapidamente esses atributos do ato administrativo para que você consiga entender essa decisão do tribunal principalmente. E você precisa ter em mente uma coisa: todo ato administrativo, ato proveniente de uma autoridade administrativa, de um órgão público, de um agente público, detém alguns atributos muito específicos que são estudados lá dentro da disciplina de direito administrativo. Então, se o patrão de uma empresa privada, por exemplo, vai lá e pratica um ato, esse ato privado é totalmente diferente de um ato proferido por uma autoridade pública. A reitoria de uma universidade, a própria universidade, uma autarquia, um órgão público, uma secretaria, enfim, você tem que entender que aquelas pessoas que estão vinculadas à administração pública praticam atos e esses atos, eles são diferentes daqueles praticados pela iniciativa privada. E são 5 os atributos de todo e qualquer tipo de ato administrativo, e é isso que eu quero te mostrar agora, antes de nós analisarmos a decisão do tribunal, para que você entenda o que o desembargador disse ali. E o primeiro atributo de qualquer ato administrativo é a presunção de legitimidade e veracidade. Esse atributo deixa claro que todo ato administrativo, ele é legítimo e ele é verdadeiro até que se prove o contrário. Então, se ninguém conseguir provar que determinado ato administrativo é ilegal, é ilegítimo, não é verdadeiro, ele se mantém verdadeiro até que alguém consiga demonstrar isso. Ou seja, se a administração pública fala que o Wilker Leão está atrapalhando as aulas, enquanto o Wilker Leão não demonstrar de forma contrária, esse ato administrativo que declara que o Wilker Leão está atrapalhando as aulas vai ser considerado verdadeiro pelo judiciário. Conseguiu entender? Então, qualquer ato administrativo, ele detém a presunção de legitimidade e a presunção de verdade. Por mais que inicialmente e aparentemente ele seja mentiroso. Eu quero que você entenda de forma técnica isso. Então, o particular, o administrado, quando ele quer anular um ato administrativo, ele precisa primeiro demonstrar que aquele ato ele é ilegítimo e mentiroso. Isso ficou claro para você? Então, esse é o primeiro atributo de qualquer ato administrativo. O segundo atributo de todo ato administrativo é a autoexecutoriedade. Isso significa que a administração pública, ela pode executar os seus próprios atos sem pedir permissão para ninguém. Então, ela não precisa pedir autorização para o Poder Judiciário, por exemplo, para suspender o Wilker cautelarmente. Ela pode usar o atributo da autoexecutoriedade e executar automaticamente aquela sanção de suspensão, por exemplo, em desfavor do Wilker Leão. Esse é o segundo atributo de todo ato administrativo. Então vamos lá, apenas com esses dois atributos já dá para você perceber o quê? Que a administração pública, no caso a reitoria da UNB, considerou que a atitude do Wilker estava atrapalhando o andamento das aulas e o ato administrativo que considera isso é considerado presumivelmente legítimo e verdadeiro, e também a própria reitoria fez a suspensão cautelar do Wilker Leão em razão disso, porque os atos administrativos detêm autoexecutoriedade. Então ela foi lá e executou de cara essa determinação de suspensão. Com esses dois atributos você já entendeu completamente a situação do Wilker Leão. E aqui eu não tô entrando no mérito, tá? Tô te explicando de forma técnica todos os atributos do ato administrativo para você entender tanto a decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar, quanto essa decisão do tribunal que eu vou ler junto com você. Agora, um outro atributo do ato administrativo extremamente importante para você entender esse caso é justamente a imperatividade. Isso significa que a administração pública, por meio de seus atos, tem o poder de impor sanções ou restrições aos terceiros, independentemente da concordância deles. Então, a administração pública, diante desse princípio da imperatividade, ela pode impor ao Wilker Leão uma suspensão, independentemente da sua concordância. E isso também é um atributo de todo e qualquer tipo de ato administrativo. Um outro atributo é justamente a exigibilidade, que é um atributo extremamente comum, onde a administração pública, por meio de seus atos, tem
o poder de exigir o cumprimento dos seus atos administrativos. Por exemplo, a reitoria determinou que o Wilker Leão fosse suspenso das aulas de História da África e História do Brasil por 60 dias. Se o Wilker Leão aparecesse nessas aulas, a própria administração pública poderia exigir força policial para retirar o Wilker de lá, porque a administração pública, por meio desse atributo dos atos administrativos, pode exigir o cumprimento das suas decisões. Então esse é o atributo da exigibilidade. E o último atributo é o atributo da tipicidade, onde a administração pública não pode criar atos administrativos, não. Ela só pode agir de acordo com aquilo que está estabelecido na norma, aquilo que está descrito na lei. Basicamente, esses são os 5 atributos dos atos administrativos que você precisa entender. Lembrando, não estou entrando no mérito, tá? Estou só te explicando a técnica do ato administrativo para você entender a decisão. Agora, eu vou abrir com vocês aqui a decisão do tribunal, que decidiu a respeito do agravo de instrumento interposto pelo Wilker Leão, em razão daquela decisão que indeferiu a liminar lá no primeiro grau do mandado de segurança. Eu quero ler essa decisão junto com vocês, trazer alguns comentários, e se você quiser contribuir de alguma forma com algum comentário, fique à vontade aqui nos campos dos comentários, pra gente discutir mais esse assunto, porque com certeza se trata de um assunto de grande relevância e interesse público que interessa a todos, tá certo? Vem cá pra tela do meu computador que eu vou te mostrar essa decisão. Vamos lá, nós estamos aqui no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, dentro do Sistema de Processos Judiciais Eletrônicos, né, o famoso PJE. O número do processo tá aqui, se trata de um agravo de instrumento, o órgão julgador foi a 11ª turma, e caiu aqui no gabinete do desembargador federal Newton Ramos, né, a última distribuição foi dia 30/1, valor da causa R$1.000, esse processo de referência aqui é um mandado de segurança que indeferiu o pedido liminar, assunto, estatutos e regimentos, regras de convivência e sanções disciplinares, tá, direito administrativo puro aqui. Não é segredo de justiça, não é justiça gratuita, e tem um pedido de liminar de antecipação de tutela, porque como houve um indeferimento da liminar no primeiro grau, ele discute aqui justamente a respeito desse indeferimento, tá certo? Vamos agora analisar com calma essa decisão, vamos lá. Aqui nós temos o agravante Wilker Leão e agravado a Fundação Universidade Brasília, UNB. Beleza? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na decisão. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilker Leão contra a decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança número tal, que indeferiu o pedido liminar destinado ao restabelecimento de sua continuidade em sala de aula a partir da declaração de nulidade do processo disciplinar discente número tal, ok? Em suas razões, a parte agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois a suspensão cautelar foi imposta sem a devida notificação prévia, impossibilitando o exercício do contraditório da ampla defesa. Lembrando que se trata de uma decisão cautelar administrativa, tá? Argumenta que só teve ciência formal do processo administrativo em 24 de janeiro de 2025, quando mais da metade da penalidade já havia sido transcorrido, o que configura violação ao princípio do devido processo legal. Aduz que o juiz de primeiro grau equivocou-se ao indeferir a liminar sobre o fundamento de inexistência de prova suficiente das ilegalidades apontadas, pois a legislação aplicável exige a notificação imediata do interessado, o que não ocorreu. Essa é a tese principal do Wilker Leão. Defende que a suspensão cautelar foi arbitrária e desproporcional, uma vez que não há fundamentação adequada para justificar a existência de um risco eminente que exigisse a adoção de medida tão extrema. Aqui o Wilker Leão sustenta que não há provas de risco eminente que ele tenha causado com as suas condutas, que seria se gravar em interlocuções com os alunos e professores, De acordo com a tese do Wilker Leão, não existe nada que comprove esse risco eminente. Ressalta, por fim, que a ausência de notificação e de acesso oportuno aos autos compromete irremediavelmente a validade do processo disciplinar, tornando necessária sua anulação, ou, ao menos, a revogação da suspensão cautelar para permitir a retomada de suas atividades acadêmicas. É o relatório. Eu acredito que aqui o Wilker Leão tenha sustentado que o fato dele estar suspenso, isso vai trazer reprovação por falta, Ficar suspenso de uma disciplina por tanto tempo vai trazer reprovação por falta. Enfim, vamos continuar aqui na decisão. Decido. Aqui é o que interessa pra nós, tá? A parte agravante busca a concessão de tutela provisória de urgência, indeferida pelo juiz a qual, a fim de garantir em cognição sumária a satisfação do seu pedido inicial. Quando fala juiz a qual, ele está falando do juiz de origem, tá? O juiz lá de primeiro grau. Aqui nós estamos diante do juiz a quem. Juízo a qual é o juiz de origem, tá certo? Só pra que vocês entendam. Vou ler de novo pra ficar mais fácil pra vocês. A parte agravante busca a concessão da tutela provisória de urgência, indeferida pelo juízo de origem, a fim de garantir em cognição sumária a satisfação do seu pedido inicial. O que seria incognição sumária? Seria sem a tramitação regular do processo, sem a apresentação de defesa pela UNB e nem nada desse tipo. Cognição sumária seria o deferimento da liminar de imediato, tá certo? Insta consignar que a tutela de urgência poderá ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso daqui é requisito mínimo para o deferimento da liminar, tá? Conforme dispõe o inciso 3 do artigo 7º da Lei do Mandado de Segurança, para que uma medida liminar seja deferida, é indispensável que estejam simultaneamente presentes os requisitos que justificam essa providência excepcional
excepcional. E esses requisitos consistem na existência de um fundamento relevante, fumus boni iuris, e a demonstração do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, periculo in mora, que eu já conversei com vocês no vídeo anterior a respeito desses dois termos técnicos aqui. No caso em análise em cognição sumária, ou seja, em sede de liminar, não verifico a presença dos pressupostos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o juiz de origem, o juiz ACO, adotou, em síntese, os seguintes fundamentos para rejeitar o pedido liminar formulado na origem. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Isso é muito comum, tá, gente? Muitas das vezes você recorre de uma decisão liminar e o tribunal, ele simplesmente pega a decisão de primeiro grau, copia na decisão do tribunal e diz isso daqui, ó. No caso, em análise, em cognição sumária, não verifico a presença dos pressupostos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso acontece demais. O juiz simplesmente copia a decisão de primeiro grau e fala que não verifica os requisitos. E deixa seguir adiante. Isso acontece demais. Mas vamos analisar aqui onde que o tribunal buscou fundamento para indeferir também o pedido do Wilker Leão no segundo grau. Vamos lá. Analisando o caso, não há conjunto probatório que evidencie a existência de violação de direito ou a prática de ato abusivo e ou ilegal praticado pela autoridade impetrada, o UNB, a autorizar o deferimento da medida pleiteada. Pretende a parte impetrante, Wilker Leão, a suspensão imediata do processo administrativo, bem como seja restabelecida sua permanência na sala de aula. Como se sabe, o momento inaugural da demanda, o início do processo, para que se possa deferir medida drástica buscada, que seria liminar, deve ser sempre pautado pela prudência, tá? Comentei muito sobre isso com vocês no vídeo anterior. Ora, os atos administrativos detêm presunção de legitimidade, de veracidade e de legalidade. Lembra que eu te expliquei isso agora há pouco? Então, esses são os atributos do ato administrativo que foi usado como fundamento nessa decisão. De modo que sua edição confere, em um primeiro momento, status de regularidade e compatibilidade do ato com o ordenamento jurídico. Então aqui o juiz, ele decidiu pela cautela e em um primeiro momento decidiu respeitar a presunção de legitimidade, veracidade e legalidade do ato administrativo que suspendeu as aulas do Wilker Leão. Já comentei com vocês no vídeo anterior sobre isso. Nesse cenário, o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve obedecer a pressupostos constitucionais e legais rígidos, de forma a não representar indevida intervenção ou intromissão na regular atuação dos outros poderes da República, em respeito aos princípios constitucionais da harmonia e da separação de cada um deles. Por isso é que o Judiciário, ao exercer tal controle, encontra-se limitado a observar se há confronto entre o ato administrativo e as imposições que lhe incumbiria atender e, em caso afirmativo, extirpar do mundo jurídico o ato viciado, mas não pode usurpar a atividade que não é sua. Tá vendo o juiz aqui decidindo pela cautela? A decisão exarada pela administração pública, para além da referida presunção de legalidade e legitimidade, motivou de forma suficiente a sua compreensão sobre a matéria. Então vamos lá, vamos dar uma olhada na decisão que já foi discutida nos vídeos anteriores e essa decisão que considerou estar suficientemente fundamentada para trazer legalidade para aquele ato administrativo de suspensão. Vamos lá. Dos documentos juntados com a inicial e a decisão acima colacionada, verifica-se que o impetrante foi suspenso cautelarmente das disciplinas História da África e História do Brasil, de modo que, a princípio, a intimação do impetrante para o contraditório ainda irá ocorrer em momento oportuno. Então, em cognição sumária, não cabe esse tipo de discussão, mas haverá, sim, o respeito ao contraditório e ampla defesa, à medida que o processo tramita regularmente, tá certo? Outro sim, embora o autor sustente que a medida não está de acordo com a legislação administrativa, os fatos alegados não foram demonstrados pelo impetrante. Quanto ao ponto, repare-se que a petição inicial não veio acompanhada de regimento interno da UNB e da cópia do processo administrativo, de modo a demonstrar a impossibilidade da medida cautelar ou as ilegalidades supostamente ocorridas nos autos. Lembra da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos? Sem a cópia do processo administrativo, não dá para verificar se há elementos de nulidade nesse tipo de processo. Essa foi a decisão do juiz, tá? Da mesma forma, não foi demonstrado pelo impetrante que a autoridade coautora negou seu acesso aos autos do processo administrativo. Por outro lado, como denota da inicial, ainda as teses defensivas aqui apresentadas, por se tratarem de questões fáticas, precisam ser minimamente submetidas a prévio contraditório da parte contrária, como meio de assegurar os elementos de convicção necessários à demonstração da alegada subsistência ou probabilidade do direito defendido, até porque a concessão das medidas de urgência, liminares e antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, constitui excepcional diferimento do princípio do contraditório. Então aqui o juiz entendeu que é necessário uma instrução, nesse caso, uma instrução processual, e ele decidiu que não é possível decidir em cognição sumária, não é possível deferir o pedido liminar, tá certo? Portanto, nessa linha de interlocução, ao menos nessa análise inicial dos fatos, diante da natureza da matéria de fundo debatida nos autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários ao imediato deferimento da liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar, e essa foi a decisão do juiz de origem, tá? Do juiz de primeiro grau, que indeferiu a liminar lá no mandado de segurança. Agora, a partir daqui, nós vamos ler aquilo que o tribunal entendeu a respeito do recurso que o Wilker Leão apresentou ao tribunal contra essa decisão de indeferimento. Vamos lá. Na hipótese, observa-se que a
aplicação da medida educativa à parte agravante está em consonância com o artigo 45 da Lei 9.784, que autoriza a administração pública, em caso de risco iminente, a adotar medidas cautelares devidamente fundamentadas, sem necessidade de prévia manifestação do interessado. Ok, isso daqui não é a tese do Wilker, porque a tese dele está mais pautada na prova do risco iminente do que a aplicação de uma suspensão cautelar, né? Nós sabemos que existe a possibilidade de aplicação de medida educativa, mesmo que de forma cautelar por meio de um ato administrativo, desde que seja demonstrado o risco iminente à administração pública. No caso aqui, o juiz entendeu que houve sim risco iminente. Eu quero muito saber qual que é o fundamento e qual que é a prova que ele encontrou de risco iminente nessa situação do Wilker Leão. Vamos lá. Sobreleva-se que a medida cautelar de suspensão preventiva aplicada à parte agravante, ao Wilker Leão, foi exarada por meio de um despacho decisório número tal, em razão de sua conduta de gravar-se durante as aulas, o que prejudica o regular andamento das disciplinas. Então aqui o desembargador entendeu que o fato do Wilker Leão se gravar durante as aulas, isso prejudica as disciplinas, isso prejudica os alunos, isso prejudica os professores e isso prejudica o real andamento da disciplina. É o entendimento do tribunal, né? Ademais, considerando o risco concreto e eminente de violação da integridade física e emocional dos estudantes e servidores, constata-se que o referido despacho está adequadamente fundamentado. Caramba, então o desembargador considerou que o fato do Wilker Leão se gravar traz violação à integridade física e violação à integridade emocional dos estudantes e dos servidores. Olha só como que o tribunal entendeu esse caso. Realmente isso daqui é chocante, viu? Porque pelo que eu entendi desse caso todo, o professor fez um boletim de ocorrência totalmente infundado de ameaça, de um crime de ameaça que parece que nem foi o Wilker Leão que direcionou aquelas falas, aquelas ameaças pra ele. E agora o que mais me impressiona, sendo sincero com vocês, é o juiz entender que o fato do Wilker Leão se gravar traz risco à integridade emocional dos estudantes e dos servidores. Isso daqui é complicado, viu? Porque assim, gente, igual eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, seria muito simples do professor lidar com essa situação. Seria muito simples dele lidar com um aluno como o Wilker Leão. Basta oferecer sua aula. Chega na sala de aula, oferece sua aula, abre para perguntas. Se houverem perguntas impertinentes, o professor corta as perguntas. E qual que é o problema disso ser registrado, por exemplo? Qual que é o medo disso ser registrado, ser publicado, algo nesse sentido? Seria muito simples do professor lidar com isso. Agora, presume-se que um professor de universidade federal, servidor público federal, tenha um mínimo de maturidade emocional para lidar com isso, né? Agora, o fato do aluno estar se gravando, isso pode violar a integridade emocional dos professores, né? Essa foi a decisão do tribunal, né? Se o tribunal entendeu dessa forma, fazer o quê, né? Enfim, olha aqui o despacho decisório, vamos dar uma olhada. Processo número tal, interessado, Instituto de Ciências Humanas, trata-se do processo número tal, conduta do discente Wilker Leão, matrícula tal e sua prática de realizar gravações em sala de aula sem a devida autorização, ocasionando prejuízo ao regular andamento da disciplina, resultando inclusive em suspensão dessas aulas e, por consequência, ocasionando prejuízo também aos estudantes matriculados nessa disciplina. No exercício das atribuições a mim conferidas e em respeito aos princípios da supremacia e interesse público, da continuidade da prestação de serviço, da legalidade, da motivação e da garantia dos direitos de terceiro de boa-fé ao acesso à educação assegurados pela Constituição Federal, adoto como fundamento desse ato a nota número tal, aprovada pelo despacho tal, o artigo 45 da Lei 9.784 de 99 e o artigo 65 da Instrução Normativa número 1 de 2023 do Decanato de Assuntos Comunitários, para determinar a suspensão cautelar do discente Wilker Leão pelo prazo de 60 dias das matrículas História da África, papapá, isso daqui vocês já conhecem, né? Aí ele pediu para publicar, registrar, intimar, encaminhar à Secretaria de Assuntos Acadêmicos, enfim, vamos voltar aqui para a decisão. Quanto à notificação acerca do despacho decisório, olha só, constata-se que o ato foi exarado no dia 12 de 12 de 2024, então dia 12 de dezembro do ano passado, e que a ciência da parte agravante se deu em 13 de 12 de 2024, então um dia depois, conforme se infere das páginas 454 e 458 do processo disciplinar número tal. Então aqui o juiz percebeu que houve a ciência do agravante um dia depois da notificação, né? Portanto, não procede a alegação da parte agravante de que houve ofensa à ampla defesa e ao contraditório sobre o argumento de que a notificação do ato decisório teria ocorrido somente no dia 25 de janeiro de 2025. Ressalte que essa medida não pode ser considerada uma penalidade administrativa em sentido estrito, tá? Pois requer a continuidade da apuração por meio de uma comissão instaurada dentro de um processo administrativo regular, conforme estabelecido pela Instrução Normativa do Decanato de Assuntos Comunitários número 1 de 2023. Tá certo? É uma medida cautelar, né? Aqui a administração pública entendeu que ele causa um risco eminente aos professores e alunos e a administração pública suspendeu ele cautelarmente. E aqui o desembargador do TRF1 reconheceu que, de fato, a atitude do Wilker de se gravar durante as aulas causa risco eminente à administração. E o que me chama a atenção é que ele considerou que isso causa risco à integridade emocional dos servidores, dos professores, né? Enfim, é a decisão dele, né? Ademais, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, de modo que, ante
Mediante a ausência de ilegalidade patente, impõe-se a manutenção do ato impugnado, ao menos até a manifestação da parte contrária, né? Então não dá para decidir em cognição sumária, nesse caso, em razão da presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, conforme determinado pelo magistrado de origem, tá? Juízo ACO. De mais a mais, a parte agravante não logrou demonstrar o risco de dano concreto que a decisão ACO teria o condão de lhe causar, não se desvencilhando do ônus argumentativo de que lhe competia. Nesse caso aqui, o risco que o Wilker corre é de ser reprovado nessa disciplina, né? Basicamente, esse é o risco. Quanto a isso, afirmou: quanto ao perigo in mora, é fato inegável que a não concessão da liminar e a continuidade da sanção disciplinar impedirão o agravante de concluir o semestre e acarretarão o resultado irreparável de reprovação por faltas, o que torna urgente e imprescindível a concessão da tutela para que se possa reparar enquanto há tempo a injustiça constante da arbitrária medida impugnada. Então aqui ele explicou que isso de fato seria um risco, né? Ele poderia perder o semestre em razão dessas faltas. Vamos ver aqui como que o juiz ele vai analisar esse caso. No entanto, constata-se que o transcurso do período de suspensão cautelar fixada pelo prazo de 60 dias, com encerramento no dia 12/2, né? Essa semana mesmo, viu? Já está findando, pelo que não há falar em perigo de demora. Já está findando, mas não findou ainda, né? Enfim, somente em caso de evidente ilegalidade, aferível de plano e desde que presentes os perigos de dano e o risco ao resultado útil do processo, é dado ao judiciário afastar ato do poder público em sede de tutela provisória de urgência, o que não se verifica no caso dos autos. Assim, restam ausentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, a justificar a concessão da tutela de urgência requerida nos autos de origem, devendo ser mantida a decisão recorrida. Ante ao exposto, indefiro o pedido liminar mais uma vez. Intime-se a parte agravante para a ciência, assim como a parte agravada para querendo apresentar contrarrazões. Oportunamente, retornem-se os autos conclusos. É isso, pessoal. O tribunal indeferiu também a liminar no caso do Wilker Leão. Agora eu quero saber o que você acha disso tudo. Você acha que, de fato, essas gravações do Wilker Leão traz um risco eminente para a administração pública? Isso pode prejudicar a saúde emocional dos servidores, dos outros alunos? Isso pode trazer um risco à própria administração? O que você acha disso? Isso tem que ser amplamente debatido, porque existem muitas pessoas aqui nos comentários dizendo que essa atitude da UNB foi um tanto quanto autoritária e arbitrária, só para tirar um aluno que está questionando os professores de sala de aula. Outros já falam que isso atrapalha o real andamento das aulas, mas como eu falei para vocês, seria muito simples do professor lidar com isso, basta dar as suas aulas, simples assim. E aí, diante desse comentário que eu fiz, muitas pessoas questionaram nos comentários também, dizendo que isso não seria tão simples, que o professor ele não consegue dar aula sabendo que o aluno pode a qualquer momento distorcer as suas palavras, fazer cortes maliciosos na internet. Mas, gente, vamos lá, qualquer pessoa tá sujeita a isso, não é só o professor não. Qualquer pessoa pode pegar esse vídeo, por exemplo, fazer cortes maliciosos e postar na internet. Qualquer pessoa está sujeita a esse tipo de situação. Agora, considerar que isso, essas gravações, essas interlocuções, esses questionamentos colocam em risco a integridade emocional dos professores, eu acho que é muito, tá? Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários pra gente debater amplamente a respeito desse assunto, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, tá? Por favor, isso ajuda demais na divulgação desse conteúdo aqui no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ser notificado sempre que eu ver a publicação de um novo vídeo, porque aqui eu discuto direito com vocês todas as semanas, tá bom? Muito obrigado pra você que participou do vídeo até aqui, um abraço e até o próximo.